Olá, está começando o Pauta Aberta desta segunda-feira, hoje é 6 de setembro e agora eu trago para você as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Ambulatório pós-Covid de Maringá é referência no atendimento de pacientes que foram internados e que ficaram com sequelas após a recuperação da doença. 2 anos e meio depois da tragédia em Brumadinho, o reflorestamento ainda dá os primeiros passos. Mandioca, além de saborosa e nutritiva, é fonte de renda para famílias na Bahia. Essas e outras notícias a partir de agora no Pauta Aberta. Começaram a valer novas regras para a contratação de seguros de veículos. Dentre as principais mudanças que entraram em vigor está a possibilidade do segurado contratar o serviço de forma personalizada. Mas é preciso ficar atento para não cair em fraudes. As novas regras fragmentam os serviços, fazendo com que o consumidor não seja obrigado a aderir a todas as modalidades. Quem tem carro antigo, por exemplo, pode solicitar somente seguro para acidentes. Essas formas de contratação tendem a baratear os custos. Uma contratação mais flexível, como se fosse um self-service, né? Não seria como a gente contrata hoje em dia, em que o cliente ele contratava um combo, que seria a cobertura compreensiva, a cobertura mais completa. E aí ele tinha 5 coberturas em uma só, em um preço só. O segurado pode pedir reembolso da metade do valor no lugar de receber o valor total do carro em caso de problemas com o veículo. Passa a ser permitida a cobertura parcial do veículo e o seguro intermitente, aquele que a pessoa pode cancelar coberturas e assistências de acordo com a necessidade. Isso pode representar uma economia de mais ou menos 44%. Uma outra alternativa que também está prevista na série de mudanças é o seguro por quilômetro rodado. O valor final é calculado a partir de um valor fixo, acrescido de cobrança variável pela distância rodada. Com a novidade, as pessoas precisam estar muito mais atentas em relação ao risco de fraude. Esta nova modalidade não reconhece os direitos dos consumidores, não paga tributos e muito menos sofre fiscalizações. Daí a importância de, quando você for contratar o seguro do seu veículo, fazer isso com uma pessoa confiável. Toda seguradora, toda corretora de seguros tem um registro na SUSEP, que é o órgão que nos rege, né? Rege o nosso mercado. Hoje é dia da coluna sobre seus direitos e você vai ver agora que é preciso ficar atento com as compras feitas pela internet. Boa tarde a todos aqueles que assistem o programa Pauta Aberta. Com a pandemia, houve um crescimento de aquisição de produtos na internet de uma forma muito acelerada, o que faz com que, muitas vezes, a entrega dos produtos atrase, ou até mesmo alguns produtos cheguem com um vício na sua aquisição. O que significa isso? Eu posso comprar um produto pela internet, por exemplo, um smartphone, e o meu aparelho chegar com a tela trincada. E o que eu devo fazer? Eu posso fazer uma reclamação? Eu posso questionar esse produto que veio com a tela trincada? Pode sim. O que acontece? Esse é um produto com vício aparente. E o que é um vício aparente? Aquele que é de fácil constatação, que eu verifico no ato da aquisição que houve a tela rachada. Como eu adquiri pela internet, eu posso fazer a devolução do produto dentro do prazo de 7 dias. E 7 dias a contar do quê? A contar do ato do recebimento. Então, eu recebo o produto, constato que a tela está rachada e eu posso devolver para aquele fornecedor dentro do prazo de 7 dias, sem custo, solicitando a substituição deste produto ou o dinheiro de volta. Por que acontece isso? Porque as regras da aquisição de produtos pela internet são diferentes do que aquelas na aquisição direto da loja física. Quando se faz aquisição pela internet, existe a regra do e-commerce, que é essa possibilidade do adquirente, do consumidor, devolver o produto quando há vício ou até mesmo uma compra que vem produto diferente daquele adquirido, por exemplo,
compro uma camiseta branca e vem uma camiseta amarela, ou seja, uma compra diversa daquela adquirida, e eu posso fazer a devolução sem custo. Isso é muito importante ter em mente em virtude das aquisições que aumentaram ao longo dos anos e tem uma tendência também de aumentar no futuro. Quando eu faço uma compra numa loja física e, por exemplo, adquiro o mesmo telefone celular num shopping ou numa loja de rua e abro em casa esse celular e vejo a tela rachada, o que acontece? É um vício de fácil constatação, mas o meu prazo muda. Ele passa a ser de 30 dias para a reparação deste vício e eu tenho um prazo de 90 dias para questionamento, porque passa a ser um bem durável. E o que é um bem durável? Ele tem alta durabilidade. Então, eu tenho 30 dias para questionar, para sanar este vício e 90 dias para reclamar sobre esse vício aparente, porque é o chamado bem durável, de alta durabilidade. Então, é muito importante que o consumidor identifique aonde há a compra e os prazos de questionamento, porque eles se modificam dependendo do estabelecimento que se adquire aquele produto. Os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública lançaram a Cartilha Consumidor Turista. Ela orienta sobre o transporte aéreo, que movimenta mais de 90 milhões de passageiros por ano no Brasil. O que fazer se a empresa aérea alterar o voo? Quais documentos levar em uma viagem com crianças e adolescentes? Dúvidas frequentes que agora estão respondidas na Cartilha Consumidor Turista, lançada pelos Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública. Nós temos uma luta muito grande para que o turista ele possa viajar não apenas com mais segurança, mas também com um preço menor da passagem. O foco das 3 primeiras edições da cartilha será o transporte aéreo. A primeira já está disponível na internet, pode ser baixada gratuitamente. Traz orientações para a hora de programar uma viagem. Outras 2 edições serão lançadas com dúvidas e problemas que podem surgir durante e depois da viagem. O objetivo desse conjunto de cartilhas é trazer de forma simples e direta informações necessárias para que a relação consumidor-companhias aéreas seja a melhor possível. E quem seguiu as orientações da cartilha e ainda assim se sentir prejudicado, pode fazer uma reclamação na plataforma consumidor.gov do governo federal. Temos o consumidor.gov.br, que é a plataforma de autocomposição de conflitos de consumo, né, que é disponível, gratuita, que é a oficial do governo federal, em que nós temos boa parte dos fornecedores, todas as empresas aéreas estão no consumidor.gov.br. Você sabia que existe uma parte do Exército que é especializada em paraquedismo? Além de coragem, é preciso disciplina e muita dedicação. A 2º Sargento Marcele faz parte de uma tropa de elite. A prova disso está no boot marrom, na boina grená e nas asas de prata, símbolos da Brigada Paraquedista. A gente conheceu a Marcele em outra época, em 2019, quando ela participava de um rigoroso treinamento. Persistência é a palavra com que ela resume toda a história até se tornar uma PQD. Em 2017 eu vim fazer o curso básico paraquedista, mas eu não estava bem fisicamente preparada, então eu fiquei as 3 semanas e não consegui passar na pista de cordas. Fui reprovada e decidi que eu iria voltar. Então em 2019 eu vim de novo e logrei o êxito de sair paraquedista. A Brigada de Infantaria Paraquedista está subordinada ao Comando Militar do Leste e todos os anos seleciona entre 5.000 candidatos 800 pessoas. Eles são treinados para saltar em solo inimigo e na operação não pode ter erro. O treinamento envolve também uma forte preparação física, já que só a mochila pesa entre 25 e 30 quilos. O pacote completo, com paraquedas e armamento, pode até passar dos 50 quilos. Para que o paraquedista possa chegar nessa fase, ele passa por pelo menos 6 meses de treinamento. Tanto a parte física, quanto a parte técnica, a parte de segurança e também trabalhando a cabeça do paraquedista, a parte psicológica, para que ele possa estar habilitado a fazer um envolvimento vertical, salto em massa d'água e depois ainda cumprir a sua missão, porque o salto basicamente é só o início da atividade que ele vai cumprir em terra.
Em 75 anos, a Sentinela da Pátria, como também é chamada, atuou em diversas operações dentro e fora do Brasil. Estivemos presentes nos grandes Jogos Mundiais, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, mais recentemente também na intervenção federal. A Força Tarefa Biguá é uma das frentes de combate. Esses paraquedistas são treinados para atuar em ambientes de difícil acesso, onde o salto precisa acontecer em massa d'água. Para a gente não existe missão difícil, a gente vai cumprir qualquer tipo de missão. Essa é a característica da nossa tropa, é para isso que a gente é preparado e por isso a gente está pronto. Eu tenho que fazer um rápido intervalo. Não saia daí que o Pauta Aberta volta já. Estamos de volta com o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 6 de setembro. Obrigado pela sua companhia e audiência em todo o Brasil. Neste final de semana, Maringá recebeu com honra seus medalhistas paralímpicos. Foram medalhas de bronze e prata conquistadas no judô, natação e atletismo. Os atletas foram recepcionados por familiares e amigos, receberam abraços, pedidos de fotos. O sorriso largo entregava a felicidade de cada um. E não era para menos. Não é todo dia que se volta para casa com medalhas paralímpicas. Uma recepção calorosa e merecida, com direito a desfile no carro do Corpo de Bombeiros pelas avenidas do centro, até chegar na Praça da Catedral, principal ponto turístico da cidade. Meg Emerit conquistou o bronze no judô para atletas com deficiência visual que conseguem definir imagens. A gente veio com um treinamento aí muito forte, né, já com a expectativa de medalha. E essa medalha de bronze, ela veio para concretizar ali nosso trabalho, né, para coroar o nosso trabalho. As gêmeas da natação maringaense também trouxeram o bronze. As duas competem na categoria classe S14, deficiência intelectual. Foi muitos anos de duro trabalho, não foi fácil chegar até aqui, todo mundo sabe disso, que atleta passa sofrido, sofre calado. Mas isso é bom, porque isso chegou num resultado maravilhoso para a gente, principalmente para a nossa cidade, Maringá. Eu estou muito realizada, sabe? É só juntar sentimento de raiva, de vontade, de chorar, fazendo isso tudo chega na medalha. O velocista Vinícius conseguiu subir um pouco mais alto no pódio. Foi por muito pouco que o ouro não veio. Estou muito feliz de poder estrear bem na Paralimpíada, fiz 2 recordes paralímpicos e também poder mostrar a força do Brasil e levar o meu estado, levar o Maringá lá para fora. É uma honra muito grande, né? A conquista dos atletas maringaenses agora deve inspirar e motivar outros atletas e também os incentivos ao esporte na cidade. Maringá vai fazer de tudo para que as oportunidades para esses atletas aumentem cada vez mais. Eu acho que Paris está aí, pertinho, e com certeza esses 4 aqui hoje também serão medalhistas lá em Paris. Após mais de 2 anos e meio da tragédia da Vale, em Brumadinho, o trabalho de reflorestamento ainda está no início. Mas alguns animais voltam a ser flagrados no local. Vamos ver. A onça parda circula pelo local e fica curiosa com os aparelhos instalados nas árvores. O tamanduá mirim vem à noite para beber água. Com sede também chega um gavião de cabeça cinza. Esses e outros animais foram flagrados por câmeras instaladas pela Vale em Brumadinho. São 50 dispositivos posicionados em regiões adjacentes da área atingida pela onda de rejeitos da mineradora. Na época do rompimento, centenas de animais morreram e outros fugiram do território. O reaparecimento de alguns deles deve ser comemorado, mas ainda não significa recuperação definitiva. Até agora, apenas 1,3
13% da área total foi reflorestada. Neste momento, a permanência dos animais está condicionada a intervenções do homem. A mineradora instalou 11 poleiros e 8 abrigos artificiais e 36 bebedouros para uso animal no entorno da região impactada. A estratégia é importante para incentivar a volta, mas é uma solução temporária. A gente fazendo monitoramento nessas áreas que não foram impactadas, né, que tem a vegetação, são fragmentos de vegetação e que a gente tem a fauna lá e a flora, né, com uma viabilidade, né, boa, assim, que não foram impactadas realmente com o rompimento, e aí com as ações de recuperação na área que foi impactada, a gente consegue promover aí, né, um corredor ecológico entre esses diferentes fragmentos, então favorecendo aí, né, a locomoção, o deslocamento aí de diferentes espécies da fauna presentes ali na região. As áreas naturais destruídas eram de Mata Atlântica. A efetividade da recuperação é um desafio, principalmente porque não existem dados de antes do rompimento. Acho que essa é uma falha, inclusive, do nosso processo de licenciamento ambiental. É importante a gente ser capaz de avaliar nessas áreas que têm risco de rompimento, de qual que é o que a gente chama de linha de base. O que tem lá para a gente poder quantificar o que pode ser perdido caso ocorra um outro rompimento. Várias ações vêm sendo realizadas sob a demanda de órgãos públicos, numa tentativa de evitar mais perdas. Entre elas, a contenção do rejeito, para que ele não continue descendo pelo rio, a retirada do rejeito depositada no leito do Paraopeba e o reflorestamento de algumas áreas. Algumas ações na zona quente nem começaram, porque a busca pelos desaparecidos ainda está em curso. Tem algumas ações de restauração que são um pouco meio que compensatórias também, tanto do ponto de vista da floresta que foi perdida pela passagem do rejeito, mas também das áreas de vegetação que foram suprimidas em função das obras emergenciais. Mesmo se houver recuperação, a área impactada não será igual ao que era. Por isso é difícil saber quais animais voltarão a viver na região. Não necessariamente a gente precisa restaurar exatamente o mesmo tipo de floresta. O que a gente precisa garantir é que os processos ecológicos que existiam antes, que eles continuem. E por processo ecológico eu falo alguns desses processos que são importantes, inclusive, para a espécie humana. Muitos jovens não sabem qual profissão escolher. O que fazer nessa hora e como os pais podem ajudar? Confira na reportagem. Mal ter dúvidas na hora de escolher a profissão. 60% dos jovens ainda não sabem qual caminho seguir. E isso tem um porquê. Ele não tem nenhuma experiência prévia profissional, ou seja, diferente das gerações passadas que começavam a trabalhar muito cedo e por decorrência, né, dessa experiência eles iam entendendo onde que eles funcionavam melhor, o que eles gostavam mais de fazer e tinham melhor resultado trabalhando. Hoje não. Hoje o jovem ele passa uma vida inteira estudando e ali em 2, 3 anos ele começa a pensar na escolha profissional. E pensar somente no que gosta de fazer nem sempre é a solução. A gente precisa abrir uma certa discussão sobre isso, uma reflexão sobre isso. Tudo bem começar por aí, né? Porque o jovem que não tem experiência nenhuma, ele tem que partir de alguma coisa que o motive a fazer uma escolha profissional e pensar no que gosta, realmente é um primeiro passo, mas ele não é o único. Então, é importante pensar no que gosta, depois olha para fora e veja, aquilo que eu gosto de fazer, né? Tem alguma função no mundo atual ou já é algo que não se usa mais, né? Porque tem muitas profissões que estão sumindo, desaparecendo, novas profissões estão surgindo. E quanto aos jovens que já escolheram a profissão, mas ainda se questionam, é o caso do Adriano. Ele está no 5º período de engenharia civil. Sempre quis atuar nessa área, mas quando começou o curso, surgiram algumas dúvidas. Então, hoje existem muitas vertentes dentro da engenharia civil. Existe a parte de urbanismo, né, que é uma parte muito interessante, que lida com cidades, e também a parte de industrialização dentro da engenharia civil, e também tem a própria indústria convencional da engenharia civil. Então, foram todas as dúvidas que surgiram.
Por isso, ele decidiu procurar uma especialista em carreira. Desde o início já foi bem útil para mim, porque eu já consigo ter uma maior reflexão de quem eu sou e qual que é a melhor decisão para mim no futuro. E não podemos esquecer que os pais têm um papel fundamental nesse processo. O nosso papel é exatamente apoiar os pais a atualizarem a sua visão sobre vida profissional a partir da realidade do filho, né? Quem é esse jovem que está ali para fazer uma escolha que para o jovem é assim, a escolha para o resto da vida. E para os pais também, sabe? Os pais ainda acreditam muito que, meu Deus, se meu filho vai fazer esse curso superior, ele tem que seguir isso para o resto da vida. O mundo hoje ele não é assim. Hoje o mundo é interconectado e tem muito mais a ver com a forma como a pessoa ela leva a construção da carreira do que necessariamente só o curso superior. O Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!